Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do nosso treinamento para formadores e formadores. É isso aí, pessoal, vamos falar hoje a respeito dos principais estilos de liderança, treinamento para líderes. Então vamos lá no conceito desse principal estilo. Não existe um único estilo adequado para todas as situações. Então vamos entender esse conceito. Liderança diretiva. O líder determina claramente o que deve ser feito. Então, pessoal, é objetividade. A pessoa tem em si o conhecimento suficiente, né, para determinar, ser claro, objetivo, o que deve ser feito. O que, né, não é como não, pessoal. O que deve ser feito. Então ela é adequada quando existe risco grave, tá? Há emergência. A equipe é inexperiente. O procedimento não admite improvisação. O tempo para decidir é curto. Por exemplo, pessoal, vamos lá. Interrompa a operação, desligue o equipamento e aguarde a liberação. Entendeu? Então nós estamos falando aqui de um verbo imperativo, interrompa. Então esse é um tipo de liderança diretiva. Você tem que ser direto, objetivo. É aquele líder que trabalha em situações de emergência, aonde o processo ele tem as falhas dele. Se nós considerarmos o que trata a Lei 6.730 de 2020, que fala a respeito do gerenciamento de risco ocupacional, vamos entender que dentro de uns dos subitens e alíneas dela, trata que é necessário ter um processo voltado para mitigar emergências. Ou seja, processo crítico, fiz todo o gerenciamento e mesmo assim ele ficou com um risco residual alto, então tem um risco ainda que eu não consegui mitigar, trazer à exposição a um fator de risco que o trabalhador vai ser assegurado a sua integridade, a sua saúde, então ainda tem um risco alto, então é necessário ter um procedimento, precisa ter um plano de atendimento à emergência. O procedimento com relação a isso vai preparar a equipe para quê? Agir de determinada maneira. Então o líder nessa situação ele tem que ser o quê? Ele tem que ser imperativo, diretivo. Então faça isso, desligue, saia, corra, é isso. Então, em emergência, não é hora de abrir uma assembleia filosófica no meio da oficina de manutenção, no sistema de linha viva, no sistema de rede energizada, numa linha de transmissão, numa subestação. Entendeu? Então, isso é liderança diretiva. Liderança participativa. O líder consulta a equipe antes de decidir. Então vai ter, eu vou ouvir todos. É aquele momento, pessoal, vamos fazer aqui um cenário para a gente... uma analogia para a gente entender esse cenário. A equipe que vai realizar um trabalho num sistema elétrico de potência, distribuição urbana, de uma concessionária. Vou falar aqui sobre o estado de Goiás, que hoje está prestando serviço à concessionária Equatorial. Então a Equatorial, ela tem um procedimento, um dos POP dela, que diz que o líder precisa necessariamente reunir a equipe no posto de trabalho e realizar uma análise preliminar de risco, uma APR. Então essa é nesse momento a liderança participativa, ela vai perguntar para a equipe, vamos pensar numa equipe aí padrão de 4 elementos dentro do caminhão com processo de linha viva, método ao contato. Então uma equipe padrão, 4 pessoas trabalhando, e nós temos então nessa situação dessa equipe, no momento de fazer a análise preliminar de risco, o líder fazendo pergunta, pedindo a participação de todos os integrantes, no sentido de, olha, nós vamos fazer uma intervenção nessa 13.8 e o nosso trabalho será a troca, a substituição da cruzeta, por exemplo. Então, para substituir a cruzeta, nós vamos precisar dessas ferramentas, aí ele vai listar desses materiais, desses equipamentos. E aí, ele pode, nesse momento, inclusive deve, pedir a participação dos demais integrantes com relação ao que ele levantou. Entendeu? Porque uma vez que ele vai falando aquilo, é possível nesse momento também já vir colocando a lona no chão e separando material, equipamento, ferramental ali, para que ele possa fazer a checagem. E aí ele fazia a pergunta, por exemplo, para os eletricistas. Pessoal, de acordo com essa classe de tensão, qual que é o nível de proteção que a gente precisa em termos de luva? Qual luva que a gente precisa? É classe 1? É classe 2? É classe 4? Por exemplo. Então ele pode fazer, e inclusive instigar a equipe para buscar neles as memórias de trabalho, as memórias de procedimento que eles têm, que eles foram treinados acerca do CEP. Como que ele entende essa questão de proteção? O que eles entendem sobre rigidez elétrica? O que eles entendem sobre ensaio? Pode, inclusive, perguntar no momento ali da APR, para a participação dos integrantes, se foram realizados os testes de validação da luva.
se foi constatado se a luva tem integridade, através de inflar ar e com a água, para ver se não tem furo na luva. Laudo, se o laudo que atesta o teste de rigidez de eletro-luvas está válido. Entendeu, pessoal? Então, a liderança participativa, ela acontece em diversos momentos, em situações de trabalho. É adequada quando os trabalhadores possuem experiência. É isso, nós vamos evocar a experiência desse time para que eles possam conversar, decidir em conjunto. É adequada quando diferentes perspectivas são importantes, nesse caso, por exemplo. A decisão permite discussão, porque tem umas que não permite, né? Que ela é fechada, é estritamente já montada, aquele procedimento, o padrão é aquele. Mas nessa situação, ela permite. Eu acabei de fazer a narrativa do cenário. O envolvimento aumentará o comprometimento. Tá vendo, pessoal? É isso. Até porque vai aumentar mesmo. Porque no momento a posterior à ABR será feito o treinamento diário de trabalho, ou o diálogo diário de segurança. E aí vai aumentar o comprometimento. É momento que as pessoas, inclusive o líder vai usar esse momento para que a pessoa desligue do seu... a sua mente, ela desconecte do seu ambiente externo àquele cenário, ou seja, da sua família, das suas preocupações, e ela consiga trazer aquela consciência, aquela pessoa para perceber que ela está ali, colocar o sentido, sustentar a atenção, através de selecionar as atenções, sustentar e depois firmar essa atenção antes de realizar um trabalho complexo, como diria Vila, por exemplo. Então, vamos falar aqui do exemplo com relação ao que eu disse, travei acima, que são quais dificuldades vocês estão encontrando nessa rota e o que podemos melhorar. Isso é uma pergunta, um exemplo, entendeu? Se tiver uma situação em que eles encontrarem uma dificuldade, por exemplo, parar o caminhão numa calçada que ofereça um declive muito acentuado, ou parar numa via muito movimentada, adensada, cheia de veículos, etc. Liderança desenvolvedora. O líder utiliza perguntas, orientação e feedback para fazer a pessoa crescer. Olha, pessoal, essa liderança, ela é incrível. E um exemplo de utilização dessa liderança desenvolvedora é com relação ao momento, por exemplo, de treinamento, de conscientização. Então, um exemplo, o líder vai perguntar: o que você observou? Vamos pensar na pessoa que está aprendendo a operar uma máquina agrícola, né, uma colheitadeira. E ali ele precisa de uma série de conhecimento para, no momento da operação, ele conseguir operar o equipamento. Operar a plataforma, que vai fazer a extração do vegetal, o equipamento de deslocamento, colocar o equipamento em modo de segurança, freio, uma série de informações sobre a indústria, que é a parte de ventilação, o peneirão, o pré-limpeza. Então, é um momento que essa liderança desenvolvedora, ela vai utilizar perguntas, então vai orientar e perguntar. E esperar o feedback, ou seja, entender, inclusive, o feedback, qual foi o grau de segurança que ele sentiu em realizar aquela etapa. Então, o que você observou? Qual risco considera mais crítico nessa etapa? Por exemplo, a pessoa começou a deslocar o equipamento, tem uma linha de transmissão, tem uma rede lá no meio da lavoura. Qual risco que você considera mais crítico? Tem um desnível? Enfim, quais decisões você tomaria? E isso vai fazer com que a pessoa, o aprendiz ou trabalhador, que está desenvolvendo memórias de trabalho, né, formando conceitos na memória de longo prazo, ele consiga trazer para a resposta circunmotora e na sua memória procedural, ele vai conseguir criar vias de aprendizagem consistentes. E está aprendendo ali no momento da memória sensitiva. Ele está vendo, ouvindo, sentindo a interação junto com o seu líder. Então esse estilo não entrega tudo pronto. Não, ele ensina a pensar. Por isso a gente vai perceber que existe operadores, motoristas, existe pessoas que têm muito mais capacidade. Por quê? Porque o líder que estava adiante dele tinha essa disposição de caráter. Eles têm essa entrega, esse nível de preocupação em qualificar a pessoa. Ele não quer fazer cópias de si, ele quer que a pessoa decida, tenha capacidade de se desenvolver. Liderança delegadora. O líder transfere autoridade e responsabilidade, mantendo acompanhamento proporcional. Ou seja, é delegar aquele que vai assumir a missão de uma determinada etapa de trabalho. A autoridade é a responsabilidade. E essa é uma liderança que envolve muito pertencimento, que vai cobrar do líder um grau de capacidade absurda para que ele consiga formar esse novo liderado, a ter essa capacidade de desenvolver a autoridade, a responsabilidade e, no momento de ser acompanhado, ele tem uma resposta proporcional e é adequada quando a pessoa possui competência. Então, nós estamos falando aqui que essa é uma liderança para potencializar. Já existe todo um nível de desenvolvimento, uma experiência, proficiência na pessoa. Ela já tem competência, ela demonstra responsabilidade, ou seja, os seus marcadores somáticos, suas emoções já mostram um grande equilíbrio responsivo
em termos de ajuste da sua personalidade a contexto, de pressões, consegue se mostrar comprometida, conhece os limites da sua função, porque existe um limite, gente. Nós temos limite onde começa a minha atribuição e onde ela termina e começa a do outro. Sabe quando deve pedir ajuda? Aí sim essa pessoa pode ser desenvolvida nesse sentido. Então delegar não é abandonar. Cobra da pessoa, coloca ela para se fazer, se vira. Olha pessoal, isso tem gerado inclusive problema psicossocial absurdo. Eu estou tratando inclusive de caso em que pessoas foram colocadas para assumir cargos de gestão, né? E sem a competência, né? Sem a competência suficiente e sem mostrar a responsabilidade e sem conhecer os limites da função. Foi colocado por necessidade da empresa. Então, quando nós falamos de risco psicossocial, a gente está preocupado com isso. Qual que é o ajuste que essa empresa fez com relação aos seus processos para considerar que qualquer pessoa está apta a assumir um cargo de liderança, está apta a assumir autoridade, a assumir responsabilidade diante de uma equipe inteira. E o que aconteceu nesse fato que eu estou envolvido? A pessoa, ela assumiu aquele cargo, né, foi incumbida, e em virtude das resistências do time que não aceitou aquela pessoa, e ela insistindo, hoje ela está sofrendo um problema de burnout. Assim, então ela está com muita ansiedade, muita dor interna com relação ao seu processo de trabalho. Ela está no cargo, é uma supervisora, é um supervisor que hoje está mostrando muita irritação, muita ansiedade, muito estresse, e por conta disso vive à base de medicamento. Então, o que parece oportunidade, às vezes, para a empresa com relação ao outro, se torna um motivo de adoecimento mental, porque as pessoas não correm a missão, elas pegam. Mas a grande pergunta que se faz nesse contexto é, elas estão preparadas? Então observe bem, hoje no seu arranjo estratégico, gestor e empresários, se você pode colocar uma pessoa para assumir grau de responsabilidade, de autoridades, e diante da equipe, como isso vai refletir na sua saúde mental, porque ela vai se esforçar, porque isso é inato ao ser humano, nós queremos melhorias, só que isso pode trazer problemas, consequências gravíssimas para a pessoa e para o processo de trabalho. Então, delegação sem acompanhamento é terceirização do problema, e é o que aconteceu nesse caso e vários outros. A pessoa simplesmente pega o problema dele e joga para o outro. Quantas pessoas hoje estão fazendo isso? Querendo mostrar que está melhorando a vida do outro, na realidade está tirando o problema de si e terceirizando o problema para pessoas que não têm ainda um grau de competência, responsabilidade, não sabe os limites da função, não sabe pedir ajuda, estão sufocadas, passando problemas, internalizações, em virtude da sua subjetividade e adoecendo. E em resposta a isso, elas estão com presenteísmo, passa a se tornar conivente, passa a aceitar até mesmo insugestões do time, passa a ser conivente com negligência de processo, porque ela quer agradar, porque ela quer ficar no cargo, não porque ela tem capacidade. Então nós precisamos ver se nós estamos terceirizando o problema ou de fato preparando o nosso time para assumir responsabilidade. Liderança situacional, pessoal, vamos falar um pouco dela. Bom, a liderança situacional é quando o líder deve adaptar sua atuação conforme dois fatores. Primeiro fator, competência da pessoa para realizar a atividade. Olha, é a situação que faz o líder, né? Então, competência dela para executar a atividade. O comprometimento ou disposição para realizar. Então, uma liderança que foi criada na situação. Quando existe baixa competência e baixo comprometimento, exige direção clara. Então, quem está formando essa pessoa precisa dirigir com clareza essa pessoa. Limites e acompanhamento próximo. Então, a gente tem que estar junto ali, até a pessoa conseguir pegar padrão, conseguir formar padrão, hábitos. Baixa competência e alto comprometimento. A pessoa quer fazer. Olha, eu estava explicando no caso lá da empresa que eu estou trabalhando, o ajuste de uma conduta que está mal adaptada. Então, a pessoa quer fazer, mas ainda não sabe. Ela não sabe ser líder, porque liderança, pessoal, é um treinamento exaustivo. A pessoa pegar as características que precisa ter no comportamento do líder. Necessita de instrução e treinamento, porque tem baixa competência e alto comprometimento.
O fato de eu ser muito comprometido, eu chego no horário, saio depois do horário, eu chamo a responsabilidade. Mas e aí, se eu não tenho competência, vou precisar aprender. Alta competência e baixo comprometimento. O problema não é técnico. E a gente vê isso demais, né? Pode envolver desmotivação, conflito, reconhecimento ou sentido do trabalho. Ou seja, a pessoa não é motivada para aquele cargo que estão selecionando ela. Isso acontece mais do que o comum. A pessoa foi colocada, ela tem muita competência, porém, ela não tem motivação. E por quê? Pode ser porque existe conflito também, um conflito de interesse. Alguém quer aquele cargo e a pessoa está disposta também. Ela é tecnicamente preparada, mas não quero me expor a essa situação de conflito. Ou reconhecimento, eu não sou reconhecida diante de uma equipe inteira, que é o caso que eu estava tratando lá, também se adapta aqui. O meu time não aceita, eu trabalhei sempre como um integrante do processo de operação. Eles não me aceitam como líder, entendeu? Então, ou o sentido do trabalho. Esse trabalho que está me colocando não faz nenhum sentido para a minha competência. Alta competência e alto comprometimento. Aí sim, pessoal, nós chegamos no ideal, né? Então as duas asas vai levantar o voo mesmo do pássaro. O albatroz vai conseguir voar coordenadamente ali. Por quê? Porque ele pode receber autonomia e responsabilidades maiores. Está em condições, o motor está fechadinho ali, ó, com combustível e tem a faísca para funcionar. O erro comum é liderar todos da mesma maneira, é verdade, porque as pessoas são diferentes e também as suas motivações são diferentes, né? O que um líder deve fazer diariamente? Então, nós vamos falar na próxima aula sobre esse assunto. Agora eu vou terminar aqui nosso bate-papo, ele já ficou bastante longo, e vamos demonstrar agora essas peças dentro do nosso motor, como que elas estão em termos de funcionamento, né? Vamos verificar a lubrificação, o seu desempenho e a sua qualidade, para uma gestão segura, coerente e eficaz do processo de formadores e formadores. Até a próxima aula.